Ellen White foi uma profetisa como os demais profetas que escreveram a Bíblia? Se você quiser saber a resposta, então fique até o último segundo do vídeo para não perder nada. Olá, seja bem-vindo ao canal História do Adventismo, o único canal em língua portuguesa que tem como foco a história da Igreja Adventista. É verdade. Eu me chamo Daniel Firino, sou graduado, especialista e mestrando em História, e venha comigo conhecer a nossa história. É claro. Como adventista, escuto muitas críticas e perguntas sobre Ellen White ser ou não uma profetisa, e nesse vídeo vou trabalhar sobre esse assunto. Mas para que você continue recebendo vídeos como esse feito por um historiador especializado, é muito importante que se inscreva no canal para receber todas as notificações e deixe o seu like. Então vamos à pergunta completa e sua resposta. Meu esposo e eu tivemos algumas discussões acaloradas sobre Ellen White e o lugar que ela ocupa na igreja. Ele crê que ela foi uma profetisa e que seus escritos foram tão inspirados como a própria Bíblia. Eu acredito que ela foi inspirada por Deus, da mesma maneira como acredito que C.S. Lewis e outros escritores cristãos também o foram ao escrever o que escreveram. Todavia, não creio que ela tenha sido uma profetisa, e não acho que seus escritos foram inspirados da mesma maneira que os da Bíblia. Existe algum relato documentado de alguém que não fosse adventista e que tivesse estudado a Sra. White com a mente aberta, despida de qualquer preconceito, seja a favor ou contra ela, e que tenha se convencido ao vê-la tendo uma visão? Ou testemunhado qualquer outra evidência de que ela realmente era uma profetisa? Todos os livros e materiais da Sra. White que eu já vi foram publicados pela igreja, portanto tende a favorecê-la. Seria muito fácil pensar que por causa dos altos lucros que a igreja tem ao vender os seus livros, ela naturalmente desejasse promovê-la como profetisa. E vamos à resposta. Se você for fã, ou mesmo se não for, de C.S. Lewis, provavelmente vai gostar desse parágrafo extraído do seu livro Cristianismo Puro e Simples. É o último parágrafo do capítulo A Alternativa Surpreendente. Estou procurando evitar que se diga a coisa mais tola que muita gente diz por aí, a respeito de Cristo. Estou pronto para aceitar que Jesus foi um grande mestre de moral, mas não aceito sua prerrogativa de ser Deus. Eis aí precisamente o que não podemos dizer. Um homem que fosse só homem e dissesse as coisas que Jesus disse não seria um grande mestre de moral. Seria ou um lunático, em pé de igualdade com quem diz ser um ovo cozido, ou então seria o demônio. Cada um de nós tem que optar por uma das alternativas possíveis. Ou esse homem era e é filho de Deus, ou então foi um louco ou algo pior. Podemos argumentar contra ele, taxando-o de louco, cuspir nele e matá-lo como demônio, ou podemos cair a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não venhamos com nenhuma bobagem paternalista sobre ser ele um grande mestre humano. Ele não nos deu essa escolha, nem nunca pretendeu dá-la. Não haveria um paralelo com a maneira de considerarmos a Sra. White? Naturalmente que esse paralelo está em um nível muito inferior, uma vez que ela nunca alegou ser Deus, mas ela de fato declarou que suas visões e mensagens vieram de Deus, de maneira sobrenatural, uma alegação que C.S. Lewis nunca fez sobre si mesmo. Se a Sra. White estivesse errada a esse respeito, que base teríamos para dizer que ela foi inspirada? Existiriam alternativas para concluir que ela era aquilo que dizia ser, uma mensageira do Senhor? Ou seria ela uma maluca, um agente de Satanás? Se tivéssemos um relato documentado, você poderia achá-lo convincente ou até mesmo definitivo. Mas eu não consideraria que você acreditasse na alegação dela, tomando como base a força desse relato. Em realidade, eu a alertaria para não fazer isso. Por quê? Porque a Bíblia não diz que ver um profeta tendo a visão seja uma evidência da autenticidade desse dom. Além disso, a experiência tem mostrado que tal evidência pode ser forjada, tanto por gente má como por poderes sobrenaturais do mal. Por exemplo, depois da morte da Sra. White,
uma mulher chamada Margaret Howard declarou ser a sucessora de Ellen White. Alguns viram Margaret Howard tendo visões e repararam que ela evidentemente não respirava enquanto estava naquele estado. Isso convenceu vários adventistas de que o dom dela era genuíno, mas não era. Ela falsificou um documento que a nomeava sucessora de Ellen White, alegando que o tal documento viera da senhora White. Ela também mentiu para um médico para convencê-lo a colocar o tal documento em meio aos papéis da senhora White, para que mais tarde fosse achado. Ela roubou o dinheiro que seus apoiadores enviaram para seu escritório, e quando a verdade veio à tona, tentou matar o médico quando ele se voltou contra ela. Ela acabou cumprindo uma pena em uma prisão da Califórnia, mas suas visões pareciam reais. A Bíblia fornece alguns testes através dos quais podemos avaliar alguém que alega ter o verdadeiro dom profético. Primeiro, as predições de um profeta verdadeiro se cumprem. De maneira explícita, a Bíblia faz disso um teste e recomenda que os apliquemos. Mas ela também nos diz que existem condições, seja declaradas ou apenas sugeridas, em algumas profecias bíblicas. Segundo, as mensagens de um profeta verdadeiro estão em harmonia com a palavra de Deus. Nesse contexto, é possível distinguir o mensageiro verdadeiro do falso. Assim, esse é outro teste bíblico. Terceiro, o ministério de um profeta verdadeiro produz bons frutos. A própria Bíblia dá um nome a esse fruto, a saber, que um profeta dará a mensagem de Deus ao povo para que ele abandone seus pecados. Quarto, um profeta verdadeiro diz a verdade sobre a encarnação de Jesus. A Bíblia diz que um profeta verdadeiro reconhecerá que a encarnação de Jesus foi real, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Fico pensando se a motivação dos altos lucros faria algum sentido. Alguns anos depois da morte da senhora White, os curadores que, segundo seu testamento, deveriam cuidar de seus escritos, fizeram um acordo com a Associação Geral, a qual comissionava a igreja a apoiar o trabalho do White State. A Associação Geral assumiria o orçamento do White State e este, por sua vez, destinaria todos os direitos autorais dos livros à senhora White para a tesouraria da Associação Geral. Esse acordo ainda está em vigor. Como ele funciona? Bem, a verba que a igreja destina para a Ellen White State é cerca de 6 vezes maior do que a importância que ela recebe dos direitos autorais dos livros dela. É meio difícil encontrar uma motivação financeira aqui. Para mim, a igreja apoia a senhora White, inclusive o White State, porque ela verdadeiramente acredita que sua obra é um bom dom de luz, que continua a iluminar nosso caminho. Nossa experiência tem mostrado que quando seguimos esse dom de luz, somos abençoados espiritualmente e o nosso trabalho é eficaz. Por outro lado, quando ignoramos essa luz e seguimos nossos próprios caminhos, acabamos perdendo. Não consideramos a senhora White como outra escritora bíblica. Ela mesma afastou essa ideia em famosas declarações, tais como esta: pouca atenção é dada à Bíblia, e o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior. Acreditamos, todavia, que o Senhor usou os mesmos meios usados com os escritores da Bíblia para trazerem a luz, e que ele comunicou-se com ela de uma maneira mais direta do que o fez com C.S. Lewis. A pergunta e a resposta foram extraídas do livro 101 Perguntas sobre Ellen White e seus escritos, de William Fagal, livro publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Gostou do vídeo? Então deixe o seu comentário e não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Então, até mais e tchau!